Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui para dar início, né, à nossa live de hoje, ao nosso Dedo de Prosa com a professora Keila de Faria. E estarei recebendo aqui a professora Edna de Faria. Vai estar falando sobre leitura e a formação de leitores. Olá, Carolina. Seja bem-vinda. Vamos ser chegando, que logo a professora Edna entra e a gente começa o nosso Dedo de Prosa. Ela chegando. Ai, que bom, muito bom tê-lo aqui. Bom Prazer mesmo. meu. Então, gente, nós vamos então dar início à nossa live com a professora Edna Faria. E ela estará falando sobre leitura, leitores e a formação leitora. E antes eu vou estar, né, apresentando a professora Edna para vocês, para que vocês não fiquem perdidos. Quem é a Edna, né? Então eu vou estar lendo o currículo dela como forma de apresentá-la a vocês. É graduada em Letras pela Universidade Estadual de Goiás, mestra em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, doutora em Letras e Linguísticas pela Universidade Federal de Goiás e atualmente é professora adjunta da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Coordenadora dos cursos de Letras, Português, Licenciatura e Bacharelados em Estudos Literários e Linguística. Tem experiência na área de letras linguísticas, com ênfase em análise do discurso e semiótica, atuando principalmente nos seguintes temas: análise de discurso, semiótica, comunicação, literatura e educação. Coordenadora do grupo de pesquisa, o GESEM, que é Grupo de Estudos em Semiótica. Então, nós estamos aqui com uma pessoa que tem muito a colaborar conosco, a nos passar, né, a compartilhar o conhecimento sobre a questão da formação leitora. Edna, seja bem-vinda mais uma vez, e você terá de 20 a 30 minutos para falar a respeito do tema, né, proposto, e depois disso tem algumas perguntas que já foram enviadas a respeito do tema para fazer para você, e depois a gente abre para o debate. Assim, debate não, mas é um bate-papo, né? O pessoal questionando, elogiando, e é isso aí, é coisa gostosa, é prosear mesmo. Aqui é só porque é uma forma de ser virtual. Mas é isso aí, fique à vontade. Ok. Boa noite para todos que estão participando. Vocês estão me ouvindo bem, Keila? Eu estou, está Tá? assim. Ok. Uhum. Então é um prazer poder participar dessa conversa com você. Embora eu não tenha pesquisas sobre o campo da leitura especificamente, tenha só algumas coisas, e nem seja assim, meu objeto de estudo, é um tema que me agrada muito, sobre o qual eu gosto muito de conversar, né? Principalmente pensando em como a minha formação leitora foi importante na minha vida, inclusive para a decisão da minha carreira profissional, para eu me tornar professora, para eu escolher esses caminhos. Então, eu penso que essa noite, nesses momentos que nós estivermos juntos aqui, nesse bate-papo, nós trocaremos algumas ideias muito boas sobre isso, né? E também quero esclarecer que é uma conversa, eu não pretendo teorizar nem didatizar sobre esse tema. Eu quero Isso. conversar sobre isso porque é um momento muito importante, né? Sempre as pessoas reclamam, eu não tenho tempo para ler, como que eu faço para desenvolver o gosto pela leitura? E neste momento de reclusão, de afastamento, talvez seja um momento bom para as famílias retomarem um hábito ou criarem um hábito de leitura, porque não é só um hábito de leitura, né? A história, as pesquisas sobre leitura, sobre os livros, sobre formação leitora, mostram como que é importante um contato inicial com esse material de maneira bem direta, principalmente no início da infância, nos momentos iniciais de aquisição de linguagem, né? Então, eu vou começar
a discussão, a conversa nossa, perguntando: será que as pessoas estão lendo mais hoje? Você é da área da biblioteconomia, né, da ciência da informação, você tem um contato com livros, mas será que as pessoas estão lendo mais hoje do que há 20 anos, por exemplo? Na minha percepção, sim. E de vários outros estudiosos, as pessoas estão lendo mais, né? A tecnologia favoreceu o acesso a um objeto fundamental da leitura, que é o livro. E isso possibilitou, né, essa tecnologia, os computadores, smartphones, iPads, e-books, eles favoreceram a circulação de textos, de livros, de qualquer natureza, e é comprovado que as pessoas leem mais. Então, nós não estamos parados no tempo em relação ao exercício de leitura. Isso tem se intensificado. Mas, quando se intensifica, por causa desse aparato tecnológico que nos dá um suporte fabuloso nos dias de hoje, como, por exemplo, este momento da nossa conversa, nós pensamos, né? Se o objeto principal da leitura é o livro está com os dias contados? Essa é a segunda pergunta que eu faço, né? É uma reflexão importante para nós, porque a materialidade da leitura se dá pelo próprio livro. E nós duas especificamente, somos amantes de livros, né? Nós temos uma alegria com os livros, um prazer com os livros. Sim. Nós pensamos, será que o livro vai acabar? Como que isso fica? Bom, então são várias coisas que nós precisamos de comentar, não para tentar responder isso, mas para pensar sobre isso também, né? Como que fica o livro no meio digital, né? Nós saímos de uma história, a história da leitura é uma história antiga, Sim. Mas a história do livro é uma história mais... É antiga, mas o livro... É mais recente. É mais recente, muito recente, né? Na nossa história, no Brasil, por exemplo. Então, dentre vários pesquisadores do campo da leitura, há um que eu gosto muito de ler, que é o Roger Chartier. O Roger Chartier é um dos maiores pesquisadores sobre livro, leitores, formação leitura na atualidade. Ele tem pesquisas maravilhosas, livros maravilhosos sobre isso, né? Sobre esse tema. E ele faz uma afirmação que foi a minha inspiração para a nossa conversa hoje, né? O Chartier tem uma afirmação em que ele diz que livro, leitura e leitor se confundem com a própria história do homem. E não há como fugir disso, né? Uma vez que a escrita foi inventada pelo homem, que começaram a surgir os registros escritos da vida do homem, seja das pedras, por meio dos desenhos, seja depois com os hieróglifos, o mundo gira, o mundo do livro, o mundo da leitura gira em torno desses elementos. Então, eu tenho sempre livro, leitura e leitor, que é uma tríade inseparável. Eu não posso conceber um leitor sem alguém que escreveu para ele. Como eu também não posso conceber um autor sem pensar num público leitor, né? Então, são várias facetas que estão inseridas nesse campo e, é claro, nós não vamos esgotar nem a pretensão, nem queremos fazer isso, porque é uma discussão e uma conversa que dura por muito tempo. Mas é pensar um pouco sobre isso, né? Por exemplo, desde que o livro... Desde que a escrita conseguiu mobilizar esse registro nos pergaminhos e as bibliotecas começaram a se formar no mundo, a se constituírem, o que nós percebemos é um registro da história do próprio homem, né? Não dá para pensar um homem, conhecer a vida do homem, e graças a esses registros nós podemos voltar a esses tempos e conseguir um pouco perceber essa história do homem, a passagem, a percepção do próprio homem sobre o mundo, sobre a vida, sobre aspectos filosóficos, né, da sua própria história. Então, quando nós pensamos isso, né, nós temos que retomar também esse movimento da leitura no mundo, fortalecido
com o surgimento do livro. Então, quando Gutenberg inventa a imprensa em 1450, a coisa muda completamente, porque isso promove uma expansão do acesso à leitura, isso promove uma expansão e uma troca, os livros começam a ser editados, publicados por meio de prensa e começam a chegar a locais mais distantes, né? Há uma troca maior. Isso é um incentivo muito grande para a leitura. Mas a leitura, até esse momento, ainda está restrita a um público, né? Não há como fazer leitura sem ter o processo de leitura, de saber ler, de decodificar signos, de interpretar. E a parte disso, né, nós ainda temos uma concepção de leitura que nos leva a pensar em vários conceitos, né? Então, de que leitura que eu estou falando? Eu estou falando só da leitura de livro? Não, eu estou falando também da leitura de mundo que a leitura do livro nos ajuda a ter. Então, com esse boom do início da imprensa, né, nesse século, com o surgimento da imprensa, há uma circulação maior dos livros, mas ainda está um pouco restrito. Então, quando que isso tem uma intensidade maior no mundo, né? Como que isso acontece? Por que então se chama leitura? De onde que vem esse conceito, né? O termo leitura é um termo derivado do latim, a origem dele é do verbo legere, latino, uma das línguas fundadoras da nossa própria língua, né? Esse termo quer dizer contar, enumerar, colher, roubar. E, nesse sentido, cabe muito bem ao papel do leitor, porque a leitura é isso mesmo, ela nos ajuda, ela nos ensina a contar e enumerar. O que nós contamos e enumeramos? Não são números, nós contamos letras, nós contamos sílabas, nós contamos frases, nós enumeramos o sentido que há nessas frases, nós colhemos os sentidos que existem por causa desse conjunto de signos que só a linguagem verbal ou não verbal nos dá, né? A verbal principalmente, esses signos que se materializam, que se juntam, se organizam a partir de uma percepção pessoal, subjetiva, individual de um autor, imerso num contexto sociocultural, e depois nos dá isso como uma obra em que nós, leitores, receptores, vamos decifrar, vamos colher esses sentidos, vamos roubar esses sentidos que estão ali e outros sentidos que podem ser percebidos, né? Há livros que nós lemos só uma vez, mas cada vez que nós lemos, nós percebemos outras possibilidades naquele livro. Então, é muito importante pensar nisso, né? Na leitura, que nos ajuda a perceber uma leitura que tem várias direções, que aponta para várias direções, mas nos ajuda a perceber o mundo, que nos ajuda a emergir num mundo que não é só o nosso, né? A literatura, ela expande o nosso universo. Então, o século XVIII é um século muito marcante para o mundo, para o homem. O século XVIII é o século em que há a ascensão de um gênero literário, e nem vou entrar nessa questão também, que isso é uma outra conversa, mas é com o século XVIII que a leitura se expande e toma conta do mundo por alguns acontecimentos, né? O primeiro acontecimento é que acontece o aperfeiçoamento da tipografia. Então, nós percebemos que há vários textos trazendo isso, textos de várias áreas dos saberes que discutem a leitura também e o papel da leitura no mundo, na vida de um ser humano. No século XVIII, acontece o aperfeiçoamento da tipografia. Então, isso faz com que a produção dos livros se expanda, né? E surgem dois públicos específicos, que são aqueles que vão impulsionar a publicação, a venda e a leitura. Esse público é o público mulher e o público
criança. Então, há um momento, é um momento assim que é uma grande expansão dos gêneros literários, mas há um gênero específico que se fortalece, que é o gênero narrativo, romance, novela, crônica. Então, fábulas, lendas, contos de fadas já faziam parte da história do livro e da leitura, né? Mas esse século é fundamental e a mulher e a criança são os dois elementos que determinam os caminhos da narrativa ou desse gênero literário no mundo. Por quê? Primeiro, porque é o momento que começa a escolarização formal das crianças, né? Então, você vê que a nossa história, a nossa conversa, ela vai passar também pelo caminho da escola. Não dá para falar de leitura, leitor e livro sem falar de escola. Não há como, nós não temos como fugir disso, né? Então, a criança é o momento em que começa a escolarização das crianças. As crianças têm um novo papel na sociedade. É o momento em que surgem alguns objetos que vão fazer parte do universo infantil, né? Os brinquedos começam a ser industrializados, o livro passa a circular com maior facilidade, né? Surge também, é o momento que surge a pedagogia voltada mesmo para o estudo, para o ensino das crianças, a psicologia infantil, a pediatria. Então, isso é muito importante porque se eu vou ter criança na escola, eu preciso de uma criança leitora, né? Eu preciso fazer com que ela leia. Então, eu preciso de publicar para ela ler. Não dá para publicar um livro para criança sendo o mesmo livro do adulto. E qual que é o papel da mulher nisso tudo? A mulher está lá na sociedade, na sua vida doméstica. A mulher é um momento em que a burguesia detém o poder e a mulher burguesa está em casa, ela toma conta da casa, ela tem momentos de ócio e é um momento em que ela desenvolve, ela passa a consumir mais livros, né? Os livros trazem para ela e como para todos nós ou a realidade modificada ou uma realidade que nós desejamos que aconteça. Então, esses dois elementos são fundamentais para o livro, né? E o que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver conosco porque esses dois públicos fortalecem algo que é um dos temas mais debatidos no mundo, né? Se temos tantos livros, por que nem todo mundo lê tanto? Por que ainda há tantos entraves para as leituras na escola, para a leitura em casa, né? O que poderia modificar ou impulsionar novamente isso? São coisas muito particulares e individuais, né? A leitura é um ato individualizado, a leitura é um ato do indivíduo com ele mesmo. E eu gostaria que, neste momento, nós pensássemos mais nisso quando a leitura como um prazer mesmo. A minha história leitora é a história do prazer, né? Eu tive a felicidade de viver numa família. Minhas tias se sentavam para contar histórias para nós. Nós não sabíamos nem ler e escrever, mas nós estávamos com os livros, elas contavam. E nós sabíamos os livros todos, porque elas liam todas as histórias dos livros. Todas as histórias. Isso foi muito marcante na minha infância, dos meus irmãos, na infância dos meus primos. E isso que nos despertou para mantermos depois essa cultura do livro entre nós, né? As minhas tias me emprestavam livros e nas férias eu voltava da casa delas com uma mala cheia de livros. No final do ano eu tinha que devolver para poder pegar novos livros. Então, há todo um contexto que interfere. E o livro não é barato, né? O livro é uma coisa cara. Livro é uma coisa muito cara. Por isso que a tecnologia nos ajuda a vencer a barreira do preço, porque muita coisa está disponível gratuitamente ou a preços bem baixos, né? Então, se nós vamos pensar assim, nesse campo de leitor e de leitura e de formação leitora, né? Nós observamos que há um papel da família como formador de leitores, a escola como formadora de leitores também. E é muito curioso que a percepção desses sujeitos, o sujeito leitor, por exemplo, e da leitura, a percepção disso muda com o tempo, né? No século XIX,
o olhar sobre o livro, sobre a leitura, era um olhar mais, e sobre a própria sociedade, era um olhar mais contemplativo. Mas, com a Revolução Industrial e o surgimento de uma concepção de um mundo mais pragmático, isso mudou muito na história da leitura, né? A leitura deixou o lugar, primeiro, de ser um ato de prazer, um ato de desfrute, de descanso, de um sonho, talvez, ou de você poder viajar um pouco, né, pelo pensamento, por causa de personagens, por causa de espaço que está ali, que você nunca foi, nunca viu, né? Eu posso ter um filme que retoma o século XIX, mas um livro me dá isso com muito mais riqueza e me ajuda a fazer a minha imaginação circular em outros campos, né? Me ajuda a pensar outras coisas. Então, com essa mudança na percepção do mundo como um mundo mais pragmático e prático, a leitura perde esse campo do prazer, né? Ela fica um pouco assim, ela é necessária, é uma exigência, mas eu preciso de ter alguma coisa não motivadora, mas uma coisa que me cobre algo depois do que eu li, não é? Então, isso nos obscurece também uma percepção de que a leitura é individual, mas ela não é coletiva e ela também é coletiva. Os momentos de leitura, por exemplo, quando a criança ainda não adquiriu linguagem escrita, né? Não sabe ler, não consegue ainda ler, é um momento ímpar na vida dos pais compartilharem o livro com a criança, ou na banheira, quando o bebê está lá tomando seu banho, no chuveiro, brincando com aqueles livros que são próprios para esse momento, né? Por quê? Porque é um momento de interação. Então, a leitura é um processo individual de interação do indivíduo com ele mesmo, mas também de indivíduo com o coletivo, com aquilo que o cerca, né? É aquilo que dá assim, uma outra dimensão da sociedade. Keila, eu estou falando demais, você me fala do tempo, por favor. Tá, não. Você só deixou a gente extasiado, pode ir. Tá. Então, assim, nós temos essa percepção pragmática interferindo demais nessa postura diante da leitura, né? Para que eu vou ler se é uma obrigação, se eu não posso nem escolher aquilo que eu quero ler, aquilo que me chama a atenção, ou aquilo que me complementa, ou aquilo que me traz, sabe? Eu fico me lembrando, por exemplo, na minha infância, que na casa de minha avó, muitos livros, né? Muitos livros, e havia uma coleção chamada Tesouros da Juventude. Aí a minha tia fazia leitura, tinha um conto chamado Rumpelstiltskin, e a minha tia contava, recontava, mas ela fazia conosco depois a história do reconto, e nós tínhamos que falar o nome desse personagem, senão ela obrigava a gente a ler um texto, sabe? Mas era tão bom, porque nós falávamos errado para ler mais. Então, assim, para nós foi muito prazeroso. E é esse prazer da leitura que eu penso que precisa de ser retomado em todos os sentidos. E a escola precisa de pensar isso. E eu trago agora o papel da escola, por quê? Porque é lá que se formam os leitores, né? A família é um lugar para se formar os leitores. Mas se a família não consegue fazer isso ou não tem esse ambiente, então a escola, pressupostamente, é um locus para isso. Mas será que a escola consegue fazer isso? Como que a escola funciona com a leitura, não é? Essa leitura prazerosa, a leitura do sabor, de você retomar o texto quantas vezes você quiser, de você pensar ou contra-argumentar com aquilo que o escritor colocou, que o autor está lá dizendo para você dizer, não, mas não é assim que funciona hoje, né? Então, o papel da escola é fundamental para estimular esse processo, porque não dá para nós pensarmos numa sociedade que não invista na leitura, né?
Nós temos várias pesquisas mostrando como que é importante quando uma sociedade se debruça sobre os livros, e eu não estou falando só de livros literários, né? Uma sociedade leitora em geral, né? Vamos pensar em Goiânia, por exemplo. O que tem mais em Goiânia? Livraria ou farmácia? Farmácia. Isso é um problema? Coitada das livrarias, né, Edna? Menina, isso é uma questão importantíssima para nós estudarmos. Uma cidade que tem mais farmácia do que livraria, tem algo errado com ela, né? Buenos Aires, você está andando na rua de Buenos Aires, você tem 5, 7 livrarias na mesma rua, uma livraria de frente à outra, todas lotadas de pessoas, as pessoas ficam ali um tempão. Então, nós precisamos de pensar nisso também como reflexo de uma sociedade que estimula ou não, né, a própria leitura. E a escola também tem um papel sobre isso. Eu não estou responsabilizando qualquer pessoa, muito menos a escola, porque a escola passa por grandes dificuldades. Mas há ainda uma questão envolvida no campo da escola em relação à leitura, né? O mundo pragmático, lá na escola, sobretudo, é assim, o aluno tem que ler para ele fazer uma prova, né? E é obrigação. São raros os casos de escolas que desenvolvem projetos, e esses projetos se transformam em elementos marcantes na vida desses alunos, né? Porque trabalha com prazer, com o encontro que se dá com o livro, que é só você e o livro. Não é você e outra pessoa, é você e o livro, né? O encontro consigo mesmo. E eu vou falar disso depois, porque isso é um dos efeitos da leitura sobre a vida da pessoa, né? E nós vamos também para os cursos de formação docente que não conseguem, na maior parte das vezes, ajudar a desenvolver esses aspectos de como um professor poderia ajudar o aluno a ler mais. Por quê? Porque isso também é recente na nossa história, Keila. Né? Só na década de 70, para você ter uma ideia, que a leitura, principalmente a literatura infanto-juvenil, passam a constituir matrizes de cursos superiores de letras, né? E esse é um outro ponto que eu acho muito importante para nós pensarmos sobre leitura. Geralmente as pessoas têm um pensamento que, a meu ver, é um pouco equivocado, que é assim, não só pode pensar em leitura e dizer sobre leitura quem é da área de letras, né? Ela é a única responsável pela leitura na escola. Não é, porque a leitura não é de uma área, a leitura é de mundo, a leitura é de tudo, é de um conjunto de fatores. Então, esse pensamento restringe ainda mais essa competência leitora, ou essa formação de um leitor na escola, né? Os livros, eles estão escritos nas línguas que nós acessamos e conhecemos no mundo. Mas o assunto não é só esse, né? O livro tem temas que são caros a todo ser humano. E é isso que é importante quando nós pensamos no livro na nossa vida, né? Desde criança nós podemos pensar isso. Nós temos dificuldades de tratar de determinados temas. Por exemplo, o tema da morte, que é uma iminência para nós que estamos vivos. Mas há medo de dizer isso, né? Há medo de tratar sobre isso. Então, como que eu trato com isso com uma criança? Como que eu vou dizer sobre isso para uma criança? Eu tenho um livro infantil que pode me ajudar. Ele pode me levar para um caminho para conversar sobre esse tema, sobre outras dores que nós sentimos e às vezes nós não temos coragem de dizer ou de enunciar, porque nós temos vergonha de expor, né, aquilo que nos incomoda. Então, é muito importante pensar nisso também, né, que a literatura, a leitura, sobretudo leitura, ela não está relegada só a um campo específico do saber. Ela é universal, ela pode ser apropriada por todos. E o que é mais bonito nisso tudo não é só o que pode ser apropriado por todos, ela tem a
competência, a capacidade, a possibilidade de reunir quase praticamente todos os campos do saber em um único livro. E você pode explorar isso de várias maneiras, né? Então, não dá para ainda estarmos no século XXI, com todas as possibilidades tecnológicas que nos ajudam a ler mais, a ter mais acesso aos livros, que nos ajudam a ter também mais escritores, né? Que nem é a conversa nossa hoje, mas não dá para pensar numa leitura restrita a um campo do saber. Né? Principalmente lá na escola. Ah, não, se quiser falar de leitura, vai chamar quem? Não, chama professor de português, porque é ele que tem que organizar um projeto. Não, gente, o livro, ele está situado num contexto sócio-histórico e eu não tenho jeito de tirar isso do livro. Então, eu tenho outras áreas que eu posso colocar junto, posso agregar e transformar isso num momento ímpar para todos que estão envolvidos, né? Então, essa década de 70 que marca esse boom da leitura no Brasil, e é um momento importante para nós, porque, principalmente para a literatura infanto-juvenil, porque é um momento que ela passa a ser estudada na graduação, em alguns cursos, não em todos. É um momento que surgem os críticos sobre esses livros. É um momento em que há uma expansão de ilustradores, por causa da cultura da imagem também, está sedimentada na história da televisão, né? Então, nós temos a cultura da imagem fomentando a ilustração dos livros, para que os livros se tornem mais próprios à faixa etária que eles se direcionam, né? Em se tratando de literatura infanto-juvenil, que é também um elemento importante para nós, quando nós falamos de formação de leitores, né? Se nós estamos pensando numa escola de educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Estamos tratando de crianças. Então, é um momento assim, em que há um maior cuidado com isso, né? E também com a qualidade do livro. Com a qualidade gráfica, os desenhos, as ilustrações, o texto escrito, né? Isso tudo começa a ter mais valor. Então, há um encaminhamento para esse público específico nessa época. E isso permanece por muito tempo, permanece até hoje. Porém, nós ainda estamos carentes de políticas públicas que fortaleçam isso em território nacional, né? E nós vemos isso... Se nós formos pensar, por exemplo, há quanto tempo não temos uma feira de livros no estado de Goiás, em Goiânia? O último foi o Cantinho, não foi? Cantinho de leitura? Foi, o Cantinho da Leitura, exatamente. Faz muito tempo isso, né? Muito. E daí nós vamos para um outro lugar, que é o seu lugar de estudo, que é o seu lugar de fala, que é a biblioteca na escola, Keila. Né? A biblioteca pedindo socorro. A biblioteca pedindo gente para desenvolver projeto, para a biblioteca perder aquela característica de ser um estereótipo, depósito. Né? É o estereótipo, né, que tem, como depósito. O que é a biblioteca? O que faz na biblioteca? Não, quando chega atrasada alguém, vai para a biblioteca. É o castigo, é a punição. E não é esse lugar do prazer, né? Nós estamos num momento em que a sexualidade está muito em voga, mas acho que o que me levou a dizer isso foi porque é relacionado ao prazer. Leitura dá um prazer inimaginável, né? Você fala, nossa, como que a pessoa pensou isso? Né? E daí nós vamos ver filmes que vêm desses livros, né? De pessoas que pensaram o futuro há 20 anos, pensaram o hoje e já falam assim, projetando amanhã. Não é? Como que a pessoa pensou isso? E eu estou vivendo isso agora, né?
Vamos só abrir para o bate-papo, que já deu Já os 30 acabou? Então me minutos. deixa só Não, é concluir porque em assim, dois você minutos. está impactando tanto, eu estou viajando na sua fala, porque você gosta tanto da leitura, Gosto, que a gente entra gosto. dentro do seu mundo. Você está falando do livro aí de viajar, é como se a gente começa a reviver alguns livros que a gente leu pela sua própria fala. A Exatamente. gente começa a buscar na memória, porque você falou tanto de história cultural, né, nessa questão da memória, da questão coletiva, da questão individual, né? Isso é um resgate de memória que era individual e a partir do momento que você compartilha, acaba sendo uma memória coletiva, né? E você nos fez viver isso aqui, ó, em poucos minutos, que passou voando. O Porque é tempo muito passou voando. gostoso. E por que que você Você envolve, começa? você envolve. E eu Sim, quero, assim, antes de abrir para as perguntas, eu quero agradecer a uma pessoa, porque assim, quando tudo acontece, todos os eventos que acontecem, a gente sempre acha que às vezes quem está lá na frente que é responsável por tudo, né? E não é assim, não é diferente não nas mesmo. lives que a gente faz. Sempre tem alguém nos ajudando, como é um projeto de extensão. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos a Tatiane Silva, que ela é responsável pela questão da organização, da divulgação, tudo é ela, porque a gente não dá conta de fazer tudo Não sozinho, né? A gente mesmo. precisa de Não mesmo. pessoas. E ela é estudante, né, da área das ciências sociais, de políticas públicas, e é uma pessoa que está aí fazendo a diferença na questão da divulgação e da organização. Então, deixo aqui meus agradecimentos. Ah, E então eu vou Edna, dizer, pode falar. então, em 2 minutos, por que que você está dizendo isso para mim, Keila? Porque é isso que a leitura faz, né? Ela extravasa essa fronteira do real. Eu Então, tenho um mundo que é idealizado, mas eu tenho um mundo real também. Eu tenho com a leitura, eu posso ter um mundo similar ao meu, eu posso ter um mundo diferente do meu, eu posso ter um mundo inventado, eu posso ter anjo, eu posso ter demônio, vampiro, que eu ter minha quiser, né? vizinha, ver a minha mãe, me identificar num texto, numa crônica. Quantas vezes isso acontece, que é um espelhamento do indivíduo, né? Eu posso ter esses seres, os seres reais, que são manipulados no livro, ou estão lá, surgiu de um laboratório, mas eu tenho os seres reais, os seres humanos, né? Então, assim, o assunto literatura, leitura, leitor vai durar para sempre, porque a gente só vai ver Sim, isso mudando, porque os tempos mudam e isso também muda, né? Mas a obra literária, a leitura, ela precisa de ser vista como objeto social mesmo. É um objeto social. Tem alguém que escreve para alguém que lê. Se alguém que lê tem uma vida, ele tem que ter sim, acesso a isso. Ele começa lendo coisas que depois o levam para outro caminho. E a vida do leitor é essa: é pensar na vida do leitor, em primeiro lugar, como prazer de ser leitor e de poder ler, né? Porque isso nos ajuda a acontecer uma mudança no nosso modo de ver o mundo, de perceber o mundo, de nos olhar, inclusive, por causa dessa identificação, de conhecer outras realidades, conhecer outros modos de viver, de pensar a vida, de conhecer a si mesmo, de conhecer relações, compartilhar sentimentos, situações. Então, é assim, a leitura é um processo de interação e de humanização individual e social. e social. E tem Então, algumas perguntas. É porque ai, o pessoal mandou perguntas. algumas perguntas, tem perguntas. É assim, a formação depende da qualidade das obras e das vivências com a leitura? Você falou um pouquinho disso, mas aí é mais para responder essa pessoa mesmo. Vou ativar aqui os comentários. Eu tenho um pensamento que é assim: você precisa de iniciar. Então, você inicia o processo de leitura, o seu mundo da leitura, e você mesmo vai percebendo que algumas coisas não preenchem mais aquilo que você busca, sabe? Uhum. Porque falar de qualidade é uma coisa muito subjetiva num determinado ponto. Eu vou dar até um exemplo para vocês. Shakespeare, um dos maiores escritores de toda a humanidade. De toda a humanidade. Eu não vou dizer nem só da língua inglesa, de toda a humanidade, né? Shakespeare, quando começou a escrever, ele era considerado zero à esquerda.
As pessoas falam, nossa, está escrevendo esses textos, esses comédias, essas tragédias, essas tragicomédias. Que isso? Quem que é esse cara, né? O que ele está falando? E na época dele, ele não teve esse reconhecimento, que só aconteceu muito depois. Então, nós precisamos de pensar nisso, né? Que qualidade é essa? Nem todo... Nós temos escritores fabulosos no mundo. Vamos falar do Brasil, Machado de Assis, que é uma coisa mais incrível do que Machado de Assis. Machado de Assis escreveu coisas que não foram tão boas assim, mas fazem parte da história dele. Então, na minha percepção, é assim, como tudo na vida, como todas as nossas experiências, é a maturidade, o hábito, a constância e o investimento na leitura e em todas as coisas também, que vão ajudando você a refinar o seu universo de leitura. Porque aí você passa a amadurecer e você percebe assim, olha, isso aqui já não me preenche mais. Então, eu posso ir para outro campo, eu posso aprofundar mais, e assim eu vou me preenchendo, eu vou conseguindo ler outras coisas e avançando um pouco mais, né? Sobretudo num tempo em que nós estamos dominados pelos blockbusters, por autoajuda e por aí vai. Mas eu penso assim, você começando a ler é importante. Né? Aí, um dia você está lendo um livro de autoajuda, ele fala de Juvenal, ele fala de Aristóteles, ou ele fala de Kant, sei lá, ou de filosofia, aí você vai para lá e vai ler, e talvez se identifique. A próxima pergunta basicamente vai nessa mesma linha de raciocínio, mas eu gosto de fazer para respeitar, né, a pessoa que mandou, né, respondeu a pergunta. Bons textos formam bons leitores? Em tese, sim, né? Bons textos formam bons leitores. Porque você começa a lidar com determinado tipo de linguagem, que é uma linguagem mais refinada, se eu considero um bom texto, um texto com uma linguagem mais refinada, com uma linguagem assim, com um modo, né? Eu vou dizer assim, como a gente estuda na teoria literária, né? Que as pessoas podem perguntar o que eu estou fazendo aqui. O meu mestrado foi em literatura, né? Então, e eu sou professora de literatura, fui professora de literatura a maior parte da minha vida. É uma paixão da minha vida a literatura, né? Percebe. Então, se você pensa assim, se eu tenho um bom texto, as chances de eu me tornar um bom leitor são maiores, porque as minhas exigências também serão maiores, né? E vou dizer outra coisa, Keila, sobre essa questão, principalmente se tratando de tradução. Quando você começa a ler esses textos que têm maior cuidado com a linguagem, textos que você vê assim, que têm verossimilhança, que são textos que são... eles têm aquilo que nós chamamos de uma boa obra literária. Você vai ler isso, quando você lê alguma tradução que não é boa, você percebe, aí você fala, nossa, esse negócio aqui tem algo errado. Então, assim, em princípio, sim, né? Agora, a gente precisa de experimentar as coisas, a leitura tem que ser experimentada. Eu poderia indicar milhares de livros para vocês lerem, milhares é um exagero. Eu poderia indicar muitos livros, mas é experiência pessoal, né? São as experiências. Eu comecei com essa leitura quando eu me tornei leitora sozinha. Eu li a coleção Vagalume inteira. E depois eu fui avançando. E é assim que acontece. Como a gente vai crescendo em estatura, em tamanho, em maturidade, nós vamos crescendo assim também. Tudo na vida é assim, né? A gente tem que ter um princípio para ir aprimorando, e daqui uns dias a gente começa com leitinho, com mingauzinho, daqui a pouco tá comendo pedra, né? Mas... Gente, e vou dizer uma coisa para vocês. Depois que nós passamos daquela faixa etária, ou que eu digo, nós estamos dobrando o cabo da Boa Esperança, isso. Você passa a ter mais critério, porque não dá tempo de ler tudo. Porque isso. Tem livro demais. Então, você quer ler... Nossa, eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, porque eu quero ler os 3, mas eu não quero esperar para acabar um e começar a ler o outro. E é assim, é uma loucura, que é meia hora para ler cada um, sabe? Para poder não perder as histórias. Mas, gente, quando você começa a estar lá pertinho de dobrar o cabo da Boa Esperança, não dá para ficar com coisa que não tá boa mais, não. É igual tomar uma bebida, um vinho, ou comer uma comida, se você não consegue mais ficar com aquilo que não tá bom. Vai apurando, né? Vai apurando. Vai apurando, isso. Aqui, a outra pergunta agora. Professores também precisam se formar como leitores? Sim!
Ai, que pergunta maravilhosa! Que pergunta maravilhosa! Gente, nós Ai. passamos na escola a maior parte do nosso tempo com os nossos alunos. Como que eu falo para o meu aluno ler se eu não gosto de ler? Entendo. Não dá, né? Eu tenho uma experiência como professora e eu sei que eu consegui ajudar alguns a se formarem bons leitores. E eu vou contar para vocês uma coisa, né? Quando faz uns 2 anos, eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook de um ex-aluno meu, que eu alfabetizei. E ele falou, professora, eu amo ler, porque assim, você influenciou demais a minha vida como leitor, pelas histórias, por brincar com a gente com os livros. Isso é muito bom. O professor precisa de ser leitor. Ele tem que ter uma formação leitora, ele tem que ser um estudioso da leitura para ele poder passar isso para os alunos dele. Né? Não dá para eu poder querer também não dá para querer que todo mundo seja, porque são particularidades e as pessoas precisam de ser respeitadas, né? Nessa condição do que elas querem ler. Mas um professor que não gosta de ler e que não tem essa vida de leitura, ela não, dificilmente ela consegue impactar e criar a empatia pela leitura no aluno dele. Não dá. Vocês já imaginaram um professor que vai... Eu gosto muito de ser professora e do que eu faço, né? Mas você já imaginou um professor entrar em sala e falar: não, eu vou falar hoje do Machado de Assis, esse cara foi isso assim? Gente, não dá para falar dele. Ou de outro, né? Fernando Sabino, por exemplo, Cecília Meirelles, seja lá quem for. Não dá. Não dá, sabe? A gente precisa ter paixão por isso, senão as coisas não funcionam, né, Keila? Mas pensar isso no campo da biblioteca, eu vou para a biblioteca, chego lá, aí a pessoa fala, ó, tá ali, se você quiser, você vai lá. Não, o que você precisa? Então. Olha, isso é tão bacana, gente, que nós temos vários filmes que abordam isso. Outro dia eu estava revendo Sex and the City, que é um filme que eu gosto muito de ver e me divirto muito, e numa cena, a Carrie falava assim pro noivo dela, ele abriu um livro, cheirou o livro, que é uma das coisas gostosas de quem gosta de ler, né? É cheirar o livro. Aí ele falou assim, eu acho que você é a última pessoa que pega livro na biblioteca de Nova York. Ela falou assim, eu amo o cheiro dos livros. Gente, isso é uma delícia, né? E como que eu não posso... Eu tenho que ser um professor, eu tenho que ter formação leitora para poder conseguir impactar meu aluno para ele entrar nesse mundo. Senão, é melhor nem falar. Nem falar. Edna, essa primeira parte a gente vai encerrar e você aceita, porque tem mais algumas perguntinhas e você está simplesmente assim, fazendo a gente ficar apaixonado. E assim, os comentários aqui são, o João, excelente, né? Como bom ouvi-la. E a Alissa, professora Edna, inclusive a Alissa da Bíblia, né, Alissa? Foi minha aluna. Isso, apaixonada por esse seu jeito de ensinar, através das suas aulas em Bíblia, que amei a leitura. E isso é gratificante, né? A Disa Vesso também fala a mesma coisa. A professora Edna, maravilhosa. Então, eu convido vocês a viajar mais um pouco conosco, que eu vou encerrar essa live por conta do tempo do Instagram. E a gente vai voltar para uma próxima live para terminar as perguntas. Pode ser, Edna? Pode, sim. Vamos viajar só mais um pouquinho. Coisa, Keila. Olha, literatura feminina, e coisas do mundo atual. É um assunto interminável. E é gostoso. Muito gostoso. Eu agradeço muito. Agradeço a participação. Eu não estou conseguindo ver e acompanhar. Nós vamos voltar agora, né? Viu? A Alissa foi minha aluna na biblioteconomia. Foi uma das turmas maravilhosas que eu tive. O que eles me deram no final do semestre? Um livro que fala sobre livro. Gente, está aqui na minha sala. Né? Minha sala está aqui. Minha casa, tudo quanto é lugar, tem livro. É bom demais. Mas nós vamos encerrar agora e voltar agora. Tá bom, eu vou tomar uma água. Então tá, enquanto isso, tá bom? Vai lá tomar sua água. Obrigada. Olá, pessoal. Cá estamos nós novamente, esperando a professora Edna para conversarmos mais um pouco sobre literatura, que está muito envolvente, está muito gostosa a nossa prosa. Ela tem feito nós viajarmos, né, pelo mundo da leitura, pelo encanto da leitura. Então,
Então vamos esperar que já já ela já está voltando, né? Para a gente continuar o nosso dedo de prosa e ela compartilhar conosco, né? As suas vivências, as suas experiências com relação à leitura e à formação leitora. Tá muito boa, estava muito bom a live anterior e eu sei que ela ainda tem muito a compartilhar conosco. Né? E ela nos faz viajar no mundo da leitura, como se estivéssemos entrando dentro do livro. Muito bom. Pode deixando seus comentários, que a hora que ela chegar eu leio para ela. Vamos chegando aí, gente. Ó, ela já chegou, já bebeu a água dela. Já, que não. Viajar mais um pouquinho. Mas tá muito bom, né? Sinceramente, eu tenho viajado na sua fala aqui. Que coisa boa! Eu sou muito empolgada, Keila. Eu gosto Não, demais isso é bom. de livro. Isso é muito bom. Quais as estratégias de leitura se utiliza para compreender um texto? Nós temos, dependendo da linha teórica que você segue, você tem várias estratégias de leitura, né? Nós temos uma autora no Brasil, ela é linguista de formação e ela trabalha muito com essas estratégias de leitura, é a Ingeborg Lassakok. O trabalho dela é maravilhoso e ela tem vários livros sobre isso. Em cada livro ela mostra como que essas estratégias de leitura podem ajudar. Então, você tem estratégias de leitura que começam a mostrar, que mostram como que o texto está sendo construído e não é só introdução, desenvolvimento, conclusão, mas o processo, a progressão textual, a referenciação textual. Então, na linguística, nós temos várias estratégias de leitura que podem ajudar o leitor, em qualquer texto, tá? Na semiótica, que é a minha área de pesquisa, a semiótica tem estratégias excelentes para ajudar o leitor, porque todo texto tem 3 níveis, né? Então, há um nível mais profundo no texto em que nós precisamos de fazer um processo para chegar até esse texto, que é onde estão os conceitos, né? Estão as ideias, é um nível muito abstrato e onde estão as ideias do texto. Então, nós chamamos isso de percurso gerativo de sentido. Então, de acordo com o que você toma como corrente teórica, você tem estratégias que ajudam você a desenvolver um processo de leitura, né? Nas teorias da argumentação também existem estratégias de leitura. Então, depende de qual você aciona para qual texto você quer ler ou com que texto você quer lidar. Só respondendo essa pergunta aqui, mas sim, a live ficará salva, vai para o canal do YouTube, tá? O meu canal do YouTube, onde eu estou armazenando todas as lives para que as pessoas possam assistir depois também. Como incentivar os meus filhos à leitura se eu não gosto de ler? Difícil, né? Mágica. Menina, não é fácil incentivar os seus filhos se você não gosta de ler, né? Eu perguntaria, por que você não gosta de ler? O que há no livro que não atrai você, né? Por que o livro não te chama? Quando no mundo da literatura infanto-juvenil, nós temos várias coleções que ajudam a desenvolver esse leitor aos poucos. Então, ele não gosta de ler, tem uma coleção que é muito bacana, porque os livros, eles têm os livros têm uma sequência. Cada história tem uma sequência. Mas se o indivíduo quiser ler mudando a ordem, ele tem outra história dentro daquele livro. Então, são várias possibilidades. Eu quero ler hoje a página 1, depois vou para 10, depois para 23, depois para 44. Eu tenho uma história. Então, isso é uma estratégia para ajudar a formar um leitor, né? Eu tenho eu facilito para ele um pouco para poder estimulá-lo a perceber outros caminhos que a história me dá. Agora, nesse caso, eu sugeriria
é que você começasse a fazer um trabalho assim, com reconto, né? Seleciona um livro para o seu filho ler, peça que ele escolha, ou tem um livro, peça para fazer um reconto para você. Né? E daí talvez fosse interessante você começar a ler também, porque é muito difícil você ficar à margem desse processo, né? E eu acho que é importante pensar assim, que esse é um momento de interação, você está doando um pouco do seu tempo para o seu filho, está junto dele, está vendo as reações dele, você pode discutir, começa a ler um livro com ele, conversar sobre aquilo que está ali. É o que eu poderia lhe dizer, porque não é fácil falar para você, pega um livro e lê, e nem posso fazer isso, né? Mas talvez você pensasse assim, nessas estratégias, sabe? De aproximação. A leitura é uma troca com o outro, né? Seu filho está ali do lado, você contando uma história para ele, ou ele contando a história para você. Olha que delícia! Que momento de carinho, que momento de entrelaçamento do pai, da mãe com os filhos. Talvez essa fosse uma estratégia para você adotar que ajudasse você a ler também alguma coisa, né? Porque há muita coisa interessante no mundo. É verdade. Eu acho que isso ajudaria um pouco. Depois eu vou voltar nessa pergunta, mas eu quero fazer a primeira pergunta pessoal que enviou, porque eu sei que alguns estão aí. Qual a importância da leitura na formação do leitor nos seus anos iniciais de vida? É fundamental, porque é um momento em que você está os momentos iniciais, né, de aquisição de linguagem, os anos iniciais na escola são muito importantes para a criança. Ela está entrando num outro ambiente que não é o ambiente primeiro dela, não é a família. Né? Ela está em relação com as outras pessoas. E essa formação leitora nos anos iniciais ajuda a criança também a familiarizar-se com esse outro ambiente que não é o dele, a perceber o outro, o coleguinha. E é também um momento de troca, um momento de relacionamento, né? Quanto mais uma turma de crianças de 4, 5, 3 anos, vamos fazer então o nosso círculo de leitura agora. É muito importante porque você está estimulando o ouvir o outro, você está estimulando o compartilhar com o outro, você está estimulando o aceitar a vez do outro falar. Então, há uma série de ações que estão inseridas num simples momento em que eu reúno crianças e vamos ler um livro e contar aquela história. Então, não é só contar, ler a história, é muita coisa envolvida, né? É relacionamento que está envolvido. É você criar assim, um círculo de respeito e você vai estimulando esses outros elementos tão importantes para nossas relações sociais, como indivíduos, né? Então, você não é só pegar o livro e falar assim, gostei ou não gostei, você vai gostar ou não gostar, não é pensar assim, nossa, as crianças estão envolvidas, então ela ouve o que o outro diz, ela pode se expressar e ser ouvida naquele momento. Então, são várias coisas a serem envolvidas nesse processo. Por isso que é tão importante. Não é só falar, você vai depois daqui ler várias coisas. Não. Você está fazendo um processo muito mais profundo do que só isso. Por isso que é tão importante. Tem 3 perguntas aqui agora, eu deixei por último, porque todos 3 são de professores. Aí eu vou ler as 3 porque elas têm uma coisa, algo em comum, que aí você consegue conciliar. Sou professora no ensino fundamental e no ensino médio. O que devo fazer para melhorar a leitura e a escrita dos alunos em uma época que eles só pensam em redes sociais, jogos, coisas que totalmente fora do contexto da sala de aula? A outra, sou professora no ensino fundamental, não gosto de ler e alguns alunos me questionam por que quase não falo sobre os livros ou algo do tipo. E o outro, o que eu, como professor, devo fazer para estimular a leitura? Participação especial do meu cachorro, né? Tava bom Tem nada demais o não. silêncio. Esse é ótimo. Nossa, Todo mundo tem um momento de fala. Né? Faz parte. Nós estamos diante do maior entrave da leitura, que é quem não gosta de ler, falar de leitura para o outro. Esse é um entrave. Gente, o entrave
É uma coisa que a gente pode atravessar, não é? Um julgamento não é nada disso. Isso é mais comum do que todo mundo pensa, né? Mas eu tenho alguma experiência, algumas sugestões, né? Para pelo menos vencer esses obstáculos. Quanto à primeira pergunta, que é da interferência do tecnológico e as crianças crianças, jovens, adolescentes e até adultos passam muito tempo com jogos, com objetos eletrônicos. Essa não é uma questão muito fácil de ser respondida, porque ela envolve o sujeito, né? O sujeito, o indivíduo, que tem que ser olhado na condição em que ele está. Mas uma das coisas que eu penso que interferem nisso é exatamente o indivíduo não poder lidar com aquilo que é do mundo dele, o que ele gostaria de ler, que ele quisesse ler, né? Quem faz seleção de livro para o aluno ler na escola? Não é o aluno, é o professor. O professor que escolhe, meu aluno vai ler isso aqui, né? Meu aluno ele tem obrigação de ler aqui. Então eu penso assim, nesse caso e nos outros, não dá para você formar um leitor da noite para o dia. Isso é um processo, ele é construído e é devagar. Nós não conseguimos, nós não nos tornamos isso de uma noite para o dia, assim, não é um passe de mágica, é um processo. Talvez, se houvesse um planejamento de um projeto, por exemplo, vamos escolher um livro, vamos ter umas opções, né? Vamos escolher um livro e o que trabalhar com esse livro, sabe? São coisas que também interferem, né? Não é só... Por que eu digo isso? Porque às vezes você fala assim, precisa de ler só os clássicos da literatura brasileira. Sim, é importante que se leia isso, mas também é importante dar espaço para coisas que estão mais próximas do universo desse adolescente, desse jovem, com uma linguagem mais próxima. Aí depois você vai trabalhar outro aspecto com ele, né? Então, primeiro, pensar nessa coisa da acessibilidade da leitura. Né? O que eu poderia levar para ele ler que fosse mais acessível? Escutar uma música que ele escuta e ali ver se tem alguma referência a algum livro, porque em se tratando de música, geralmente ou praticamente todos os compositores leem bastante, né? Então, o que tem ali que motiva isso, que eu poderia recuperar com um livro? Então, é pensar nisso, considerar a linguagem, considerar o interesse, né? Levar, mostrar, ver que interesse dele, sobre o que ele gostaria de ler, né? Qual que é a ansiedade ou aquilo que está dentro dele que ele gostaria de ter num livro, sabe? Não é tão simples, gente. Então, talvez um projeto, começando com um diálogo, perguntando, né, o que você gostaria de ter, isso ajudasse você a encontrar um caminho. Para perguntas sobre leitura e escrita, né? Esse primeiro que você falou, que é, né, essa interferência, é a mesma que fala sobre leitura e escrita. Olha, ler ajuda muito a escrever melhor. Muito. Mas só ler não resolve. Porque ler você aprende lendo. E escrever você aprende escrevendo. É igual nadar. A gente não aprende a nadar por osmose. Eu não posso nadar. Não dá. Aí eu vou lá para a beira da piscina, está a Keila fazendo já 3 piscinas na minha frente. Pula, Edna! E eu falo, não, vou ficar daqui que te observando, eu aprendo. Não, aprender a nadar, você tem que entrar na piscina, cair na piscina, se jogar, engolir água. Beber água, ardendo, dar pernada, braçada, é assim. É isso aí. Não dá. É andar de bicicleta. Não, vai a Keila andar de bicicleta e eu olhando. Não, eu tenho que me ralar. Eu tenho que cair. E devagar. Ó, é andar de bicicleta, eu vou com a rodinha. Depois eu tiro a rodinha, né? Eu tiro o supérfluo, que no momento não era supérfluo.
Então, leitura é a mesma coisa. Eu só faço um caminho como leitora se eu leio. E eu só faço um caminho bom de escrita se eu escrevo, porque não adianta eu ler o que for e não escrever, né? Então, assim, o impacto da leitura sobre a escrita é imenso, mas a escrita só é melhorada com a escrita. E a escrita é uma outra coisa que depois a gente, né, uma outra conversa, mas é igual a leitura. Escrever é uma coisa individual, é um processo, é você ir se encontrando e você buscando uma expressão própria, mas isso também é processo. Então não dá para falar assim, eu vou ler 10 livros e depois eu vou fazer uma excelente redação, uma produção textual. Não, gente, não é só isso, né? Há muita coisa que está envolvida. E não dá para fazer... Uma não está isolada da outra, embora sejam distintas. Uma não está isolada da outra, mas elas se complementam. Mas melhorar a escrita é escrevendo. Como melhorar a vida é vivendo. Você lembra disso aqui? Ai, tem que pôr óculos, né? Ai, me lembro. Você lembra? O Gabriel, na época, fez esse marca-página há muito tempo, né? Que é memória agora. Então, era onde ele registrou e ele fez. Quem lê, questiona mais, sabe mais, pensa melhor, compra ideias, prepara-se melhor, tem o que falar, tem o que responder, fundamenta suas opiniões, aumenta sua compreensão, melhora seu vocabulário, tem mais chance, absorve as experiências e sabe o que está acontecendo. Então, quer dizer, a leitura promove muita coisa, né? Keila, você citou várias coisas positivas. Eu não vejo leitura como coisa negativa, né? Existe um pensamento que durou no mundo, permaneceu no mundo por um tempo, que era assim, quem lia muito era à toa. Não é, né? Você está fazendo exercício mental gigantesco, não é? Eu estou lendo um livro sobre a Índia. Eu nunca fui à Índia. Gostaria de ir um dia. Mas quando eu leio aquilo, é tanta coisa para eu imaginar, para eu poder pensar que, assim, eu fico, gente, como que isso é rico? Então, você tem mais pontos positivos do que negativos com a leitura. Gente, isso é fato no mundo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Nós falamos de coisas... Por que não se lê tanto, né? O livro é caro. Faltam políticas públicas específicas para a leitura. Mas existem coisas importantes também de se pensar nisso, né? A França... há sempre pesquisas para saber que país que lê mais. O mundo adora uma pesquisa, né? A França é um dos países que mais se lê. A França tem uma média de leitura de 5,4 livros per capita por ano. Isso é um índice altíssimo. Então, assim, há uma coisa importante a se pensar. Por que a França consegue isso, né? Primeiro, tem um antecedente cultural muito forte de leitura, né? de estar num centro, num contexto histórico que favoreceu isso. Há uma atuação governamental muito forte para incentivar a leitura e há um acesso do livro também que é muito... o acesso ao livro ajuda bastante. Então, se nós pensarmos, né, no que você disse, Keila, a literatura precisa de estar, a leitura precisa de estar acessível. Ela precisa de ser um objeto acessível às pessoas, em todos os sentidos, né? E leitura, mais uma vez eu digo para vocês, eu não estou especificamente tratando de leitura literária, eu estou tratando de tudo aquilo que é possível ao indivíduo ler no mundo. Porque, sim, é um indivíduo diferenciado, porque ele consegue perceber o mundo de maneira diferente, né? Ele consegue perceber a vida de maneira diferente, o olhar se modifica. Nós não lemos um livro e ficamos do mesmo jeito na nossa vida. Ele vai mexendo, vai modificando você. Se modifica você vai modificando o que está no seu entorno também, né? E a sua própria vida. Então, são mais pontos positivos do que pontos negativos na minha percepção. E amei você ter falado isso, porque é um indivíduo mais difícil também da gente conversar, porque ele tem muito repertório.
O ramo do livro não tem como, né, sair, né? Trabalhei muitos anos em livraria e era muito bom. E falando nisso que você, nisso tudo, vamos dizer, nesse balaio todo, né, de coisas que você falou, e você falou a respeito de políticas públicas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da Biblioteca Viva, do seu projeto. Então, esse projeto de biblioteca pública é um projeto em parceria com a Secretaria de Educação. Essa secretaria procurou a Faculdade de Letras com interesse de fazer projetos de formação para os bibliotecários. Porque nós voltamos ao assunto inicial, né? Biblioteca era um depósito de carteira, de livro, de material didático, de computador, de que fosse, menos um lugar para você ler, para você estar bem, ter um prazer, ter uma alegria. E o bibliotecário não necessariamente é o profissional bibliotecário. O bibliotecário era um professor que estava no processo de licença por adoecimento e depois voltar para a biblioteca. Então, essa é uma realidade. Existem pesquisas mostrando isso também. Então, a Secretaria de Educação nos procurou, o Departamento de Formação, a gerência, aliás, me desculpem, a gerência de formação nos procurou para podermos fazer um projeto. E o que foi melhor disso tudo é que essa demanda surgiu dos bibliotecários, das pessoas que estão atuando na biblioteca, que eles sentiram necessidade de transitarem naquele ambiente de maneira mais profícua, de uma maneira mais efetiva na vida e na vida dos alunos, dos professores e no ambiente escolar. Então, esse projeto é um projeto que não foi efetivado por causa do Covid, porque nós faremos formações presenciais, né? Mas nós faremos agora, provavelmente, formações remotas. Então, é um projeto em que nós vamos desenvolver projetos de leitura com os profissionais que estão atuando em bibliotecas, no primeiro momento as de Goiânia e depois em outras regionais. É um projeto que tem, assim, uma expansão prevista, mas o objetivo dele é esse, auxiliar esses profissionais que estão na biblioteca a desenvolverem projetos de leitura para discentes e para os professores também. Isso é muito bom, porque tem uma lei, eu sei que a Secretaria está investindo nisso, né? Que é a questão da universalização das bibliotecas escolares, que vai auxiliar muito esse processo, porque a biblioteca escolar ela vem como mediadora nesse processo de aprendizagem, né? Como suporte ao professor, mas também suporte ao estudante. Então, eu só queria que você falasse a respeito disso, para as pessoas perceberem que está tendo esse movimento, e eu não queria sair dessa linha de raciocínio, mas o João, ele pergunta para você o seguinte: podemos dizer que a literatura se tornou comercial? Se publica livros comerciais e os livros clássicos têm sido deixados de lado por serem considerados difíceis ou complexos de ler? Você falou um pouquinho a respeito disso, né? Falei. Responsável por isso foi o século XVIII. Quando o Gutenberg inventa a imprensa, ele já faz esse processo de universalização do livro. Então, já começa a ser mais comercializado, né? Mas é no século XVIII que isso se intensifica. Sim, a leitura se transformou num comércio, né? Na década de 70, eu vou dizer especificamente no Brasil, né? A década de 70 deu um impulso muito grande para isso, João, porque é o momento em que o público da escola, são as crianças, passam a ser estimuladas, né? Há mais crianças nas escolas, há mais necessidade de livros. Então, é um momento em que editores, livreiros e gráficas começam a trabalhar mais com isso. Hoje, muito comercial, é muito difícil falar disso sem ter alguma conotação preconceituosa, né? Uma vez que você vai para uma livraria, por exemplo, e logo na entrada são livros assim, que você fala, quem que é esse autor que eu nunca vi, assim,
ou é autoajuda, ou é blockbuster, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, a leitura também entrou nesse processo comercial intensificado. Me desculpem. Um outro fator para isso. Livros que começam um volume, 2 volumes, 3 volumes, 5 volumes, 7 volumes, a coletânea, são coisas assim. Eu não diria... Em primeiros passos, né, daqui a pouco. Menina, você fica assim, nossa... Aí são aquelas novelas intermináveis, né? Você tem que fazer um organograma para ver as personagens e não se perder no meio da história, porque é muita coisa envolvida. Seu som tá baixo. Mas, os clássicos, quanto aos O seu clássicos... som tá um pouco baixo. O meu som baixou? É. Só um minuto que eu vou aumentar aqui. Tá. Não tá te ouvindo, não sei o que foi. Melhorou? Vocês estão ouvindo, pessoal? Vocês estão ouvindo? Você está me Tá ouvindo melhor? baixinho. Mudou de uma hora para outra. Não sei se o pessoal tá escutando, mas sou eu, né? Talvez só o meu aqui. Eu não sei, porque tá no máximo o meu celular. Tá bom. Tá? Pode continuar. Sobre os clássicos não deixaram de ser lidos, não. Por exemplo, não sei se é porque é meu grupo, né? Muita gente volta sempre a eles e lê sempre eles. Sempre está com esse tipo de livro. Mas eu penso que nós temos condições de trabalhar esses clássicos com um olhar muito diferente. E isso está acontecendo, nós temos muitos críticos literários se debruçando sobre livros. Gente, olha, a melhor notícia sobre livro do Brasil, uma notícia ótima no Brasil esses dias. Uma editora nos Estados Unidos publicou Machado de Assis. Esgotou-se em menos de uma semana. Não tinha mais um volume, um exemplar nas livrarias. E aí vocês imaginam o que é ler Machado de Assis em inglês? Já pensaram na linguagem machadiana, lá em inglês? Muitas vezes não tem a mesma palavra, né? Pode mudar o sentido. Então, essa é uma notícia excelente. Há críticas se voltando para os clássicos e mostrando a atualidade desses clássicos, né? Então, às vezes, nós podemos cair naquela coisa assim, porque ser clássico não pode por causa da linguagem. Não, algumas tentativas foram feitas para publicarem esses livros com uma linguagem mais atual. Eu tenho um cuidado porque a linguagem é igual isso aqui, ó. A impressão digital nossa é a nossa identidade. A linguagem é a nossa identidade. A linguagem do autor é única, específica. Ele diz o que ele diz, do jeito que diz, e só ele diz. Então, quando você altera a linguagem de um livro para torná-la mais acessível, há um problema porque você está tirando a identidade daquilo que é a identidade de quem produziu a obra, né? Mas há outras coisas interessantes acontecendo. Por exemplo, há livros clássicos que foram transformados em histórias, em quadrinhos, estão acessíveis, são coisas lindas. São coleções lindas, lindas mesmo. Coleções muito ricas, com uma impressão maravilhosa, coisas impecáveis. Olha, você transpôs, né, de uma forma visual para outra, mas você mantém o fluxo. Agora, é preciso pensar isso, né? Os clássicos são clássicos porque eles são únicos e eles atendem a um critério que nós chamamos uma obra de única. Ele é, ao mesmo tempo que ele é individual, ele é universal. Então, ele foi escrito no século XIX, XVIII, XVII, mas ele atenderá o indivíduo até o século não sei quanto, enquanto houver gente, porque ele é universal, ele trata dos temas universais da humanidade. Então, há um problema, assim, de simplificar as coisas, que é próprio do mundo pragmático, do momento que nós vivemos, né? Quanto mais simples, simplificado, melhor. Eu tenho que ter tudo assim, meio raso, mas eu penso que é preciso olhar isso com cuidado, né? Há clássicos sendo revisitados, sendo relançados, e eles ainda têm um lugar nas nossas bibliotecas particulares, nas bibliotecas, nas escolas ainda, né? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá.
Quando o João fala com relação a essa questão comercial, eu tenho uma visão também, e hoje, inclusive, no curso de formação que nós estamos fazendo lá no Livres, que é a biblioteca, dentro da Faculdade de Informação e Comunicação, estávamos comentando a respeito disso. Essa questão comercial, ela existe sim, principalmente na questão da divulgação, né? Porque as editoras enviam seus divulgadores que automaticamente criam vínculos comerciais para que se adotem aqueles livros, e isso principalmente em escolas classe A e B, tá? Que são as escolas de pessoas de classe mais alta. E para o quê? Para garantir a venda dos livros. E isso perde, a Edna falou isso, a professora Edna falou isso logo no início também, né? Lembra? Logo no início ela falou a respeito disso, dessa questão dos meninos não poderem escolher. Existe um monte de política, de questões sociais por trás dessas escolhas, até o livro chegar no estudante. Até chegar nele, e às vezes esse desprazer com a leitura, tem N coisas envolvidas que eles não sabem, né? E aí tem a questão comercial, tem questões sociais, e tem N questões, até chegar nesse delírio que a Edna passa aqui pra gente, né? Que é essa transformação, né? Do real, do surreal, e aí você vai viajando em todas as esferas possíveis e tangíveis da sua mente, né? Mas essa parte comercial, ela é realmente influente. Trabalhei nela durante 22 anos e é uma área muito difícil. Não é fácil, porque a gente tem que influenciar o professor, e aí vem a professora Edna com um curso de formação para leitura e leitores, mas de repente vem um divulgador com a editora que interrompe esse sonho e entra no capital. E aí é algo muito difícil, né, de se romper. Quero acrescentar um outro fator ao que você está dizendo, né? Não é só o fator comercial, não. Eu vou dizer uma coisa agora, assim, nem é para polemizar, mas é só para também pensarmos sobre isso. Questão de autoria, né? Questão de quem escreve. Gente, por muito tempo, as mulheres precisaram de usar pseudônimos para terem os livros vendidos. Porque mulher não podia escrever. Vi um filme recentemente sobre isso, né? A pandemia está me possibilitando ver várias coisas, ler mais, né? No meu tempo que eu organizei, mas eu vi um filme recentemente que é uma história assim. Foi um filme que concorreu ao Oscar, que é A Esposa. Eu não vou nem fazer o spoiler, mas quando vocês começam a ver o filme, vocês falam assim, como assim? E a história é de poucos anos, não é do século XVIII, XIX. Então, além da questão comercial, né, o mercado editorial, e a Keila tem muito mais know-how do que eu para falar sobre isso, a questão comercial é uma questão muito forte, né? As editoras têm um poder muito forte sobre o que será publicado, onde chegará, como chegará. Então, são fatores que não estão no nosso alcance, porque nós não somos desse mundo, né? Desse universo de editoração de livro, de editoras, de comércio, mas existe, é muito forte, muito, muito forte. Inclusive, esse campo comercial interfere em coisas, em regras de publicação, em aceitação, divulgação e vários fatores. A Keila, nesse campo a gente tem que perguntar a Keila também, porque ela que é a expert no assunto. Mas é isso mesmo. E, Edna... Keila, só um minuto que eu queria comentar outra coisa, eu não esqueci. Também, nesse problema, né, de o livro, o que fazer com ele. Por muito tempo, a biblioteca ficava fechada, né? O menino vai lá, ele não pode pegar o livro. O livro vai lá, ele não pode manusear, ele não pode folhear enfeite. Como é que você faz com a coisa dessa, né? Não tem jeito de eu querer ler se eu não puder pegar o livro, se eu não poder ter contato com ele. Então, é preciso também repensar, não só estratégias, mas repensar esse local também. Por isso que nós fizemos essa parceria com a Secretaria de Educação e nós vamos desenvolver o projeto
para repensar a biblioteca como esse espaço mesmo de formação de leitor, de um ambiente de prazer, de alegria, de você se deleitar com aquilo que você tem em sua mão. E eu quero sim falar que não foi tempos atrás essa questão de as pessoas não poderem entrar na biblioteca. Existe hoje ainda, século XXI, bibliotecas universitárias, do que eu estou falando de coisas que eu sei que a gente visita. E o estudante não pode entrar na biblioteca para pegar o livro dele, ele ir lá e escolher. Não, é fechado, existe aquele balcão de atendimento fechando, a biblioteca está atrás, aí ele vai pedir, aquela coisa de sempre depender ali do bibliotecário. Gente, isso, para nós, assim, da ciência da informação, que trabalha com biblioteca, isso é uma coisa que a gente fica imaginando que está lá atrás. Não, está aqui. E muito próximo, inclusive aqui do campus, essa universidade. Muito próximo aqui da UFG. Então, a gente tem que realmente repensar a biblioteca, a importância da biblioteca, a importância dos professores, como estar ali, né, nesse estímulo, e de dar essas oportunidades de leitura, de formação de leitores, né? Quantas pessoas, igual, como a professora Edna falou, que a biblioteca era concebida como lugar de castigo, isso não era, ainda é, porque tem muitas escolas que ainda utilizam a biblioteca como um lugar para guardar livro didático, porque a Secretaria de Educação manda muitos livros, não tem onde colocar, onde coloca? Na biblioteca, porque lá é lugar de livro. Mas aí vira aquele monturo de coisas, sem organização, e aí as crianças não sabem. E aí sobra um pequenino espaço ali que é o de castigo. Não é assim? Um pequenino espaço que é o de castigo. E como que eu vou ter... Né? Pode falar. Desculpa, pode concluir. Não, aí é só aquilo que você realmente está falando. Como eu vou ter prazer em um espaço que não me convida para estar nele, para eu sentir prazer, mas para eu ser punido. Ali é o meu lugar de punição. Né? Ali é como se fosse a minha cela, o meu cárcere. Como que eu vou ter prazer nisso? Não dá. Keila, as pessoas que estão participando conosco e não me conhecem, né? Não foram meus alunos, eu quero esclarecer para elas que eu posso dizer sobre isso, porque eu trabalhei na secretaria, fui professora da rede pública por vários anos, né? Eu saí da rede pública estadual em 2018, quando eu me tornei DE lá na universidade. Mas até então, eu trabalhava nas escolas e trabalhando na Secretaria de Educação, eu visitei aqui em Goiânia todas as escolas públicas da rede estadual, eu visitei todas. Eu visitei várias escolas no estado. E depois, na universidade, eu trabalhei com vários programas, como o PIBID, por exemplo, que eu coordenei por um tempo, e eu visitei também essas escolas. O que era a maior demanda dos professores? Projetos para ajudar os alunos a lerem, projetos para ajudar os alunos a escreverem. Então, isso nos leva, a nossa discussão nos leva para outro lugar que existe na escola, que é a questão do conteudismo, né? A gente tem um mundo, assim, um mundo escolar conteudista, tem que cumprir um conteúdo e manda brasa nisso, não interessam outras coisas. Aí a escola, a biblioteca perde o lugar dela, né, na escola. Ela perde esse papel que ela tem. E é um papel dos mais relevantes. Como que eu quero melhorar o processo de leitura do indivíduo, o processo de escrita do indivíduo, se ele não acessa isso? Isso é um lugar de punição, não é um lugar de deleite, não é um lugar que ele vá por vontade. É muito estranho, é incoerente e contraditório na minha percepção. Gente, tá tão bom essa conversa, dá até dó de encerrar. Mas a gente tem um tempo, a gente precisa também de ter coerência com as coisas. Mas eu quero, antes de encerrar, falar para a Alice, você colocou ali algumas perguntas, e aquelas perguntas a professora Edna já respondeu. E se às vezes você não conseguiu ouvir no momento, essa live vai ser armazenada, né, depositada lá no meu canal do YouTube. E aí você pode, né, estar assistindo, né, a resposta dela.
E eu vou só ler aqui da Thaís e da Bíblia, gente, para a gente encerrar, porque senão a gente não vai embora. Ó, sem contar a Bíblia. Sem contar os professores que ficam... Ah, não, perdão. Tem a Tatiana aqui lá em cima. Por isso que precisa de bibliotecários na biblioteca e não professores. Aí vem, de novo, a Tatiana. As escolas que colocam professores na função... Há escolas que colocam professores na função de bibliotecários. Essa é uma outra discussão, depois a gente vai discutir isso, né? Porque é muita coisa. Agora a Bíblia. Sem contar os professores que ficam na biblioteca sem ter curso de bibliotecário e não conseguem auxiliar os alunos quando estes são encaminhados à biblioteca. A Thaís. Sou professora de História e uma das dificuldades é fazer o aluno compreender o que está lendo. Também falamos a respeito disso, de compreensão, de interpretação, né? E o Bira Guimarães, obrigado pela oportunidade de aprender com vocês. Que é isso, Bira, a gente vai aprender um com o outro. E o João, muito obrigado, muito bom, parabéns. Convido vocês a visitarem a nossa biblioteca aqui na Anápolis União Evangélica. Será um prazer, João. Eu sou delegada do conselho, né? Do conselho da classe de bibliotecários. E depois, com certeza, farei uma visita, porque eu quero conhecer todos. Fica igual a Edna falou. Quando a gente assume um cargo assim, estadual, a gente quer visitar todas as unidades, não é, Edna? Para conhecer a realidade, conhecer tudo. Exatamente. A Valéria, saudade de você. Edna, um beijinho. Beijo, querida. E a Valéria Lívia... é uma escritora maravilhosa, premiadíssima. Nossa, é uma pessoa que vale a pena você convidar para um dedo de prosa. É um então, espetáculo. vamos anotar aí. Vou falar para a Tatiane, que sempre está nos auxiliando aí, ela que fica nessa questão da organização da agenda, da divulgação, Valéria. E quem sabe, né, a gente consegue agendar um dia, porque eu gosto muito. E a Edna me fez, assim, recordar, fez eu ir lá nas minhas memórias, sabe? Isso é muito bom. Memórias é uma coisa muito boa. E a Bíblia fala, desculpe, biblioteconomia. Sim, eu não quero nem entrar nesses agora, o Edna, eu acho que seria uma outra live, um outro momento. A questão de colocar pessoas que, às vezes, profissionais, professores que estão com algum problema de saúde, alocados, e coloca lá na biblioteca. Que entra nessa mesma linha que nós estamos falando. Aquilo, a biblioteca é como se fosse um depósito, seja de pessoas doentes, ou seja de livros, né? E aí a gente vai ter uma outra discussão a respeito disso, num outro momento, com a biblioteca viva, a gente vai estar pesquisando e estudando. E eu quero aqui externar a minha gratidão por você me fazer viajar nas suas palavras, fazer viajar um pouco nos livros que eu li, né? Acabei trazendo à memória assim, essa emoção de visitar, quando eu era criança também, a biblioteca ali de Campinas, quando ela estava lá, né? Ali naquela Praça do Coreto ali de Campinas, que eu nascia e me criei ali. E a Edna fez isso hoje por meio da fala da literatura, a gente recordar momentos da infância, de visitas, né? De histórias, história oral da família. Então, ela me fez revisitar tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por me fazer revisitar isso e ter a sua companhia aqui. Tá? Mais uma vez perguntando se vai ficar gravado. Sim, gente, vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube, professora Keila de Faria. Tá bom? Pode falar, Edna. Keila, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Esse é um assunto infindável. Eu tive um prazer muito grande em falar disso. Eu gosto muito de falar falar dessa experiência que é algo tão marcante na minha vida, né? Que é ser leitora. Embora eu acho que eu ainda tenho que ler muita coisa, mas é muito bom nós termos espaços. E veja como a tecnologia nos ajuda neste momento a pensarmos isso num coletivo que talvez estivesse restrito à minha sala de aula ou à sua sala de aula ou dos nossos colegas, dos nossos pares, professores que estão participando. Então, nós precisamos de pensar isso também, né? Como otimizar essas estratégias para a tecnologia ser nossa aliada, como está sendo agora. Olha, eu sugiro que você convide Valério, vale a pena. É outra coisa que eu acho importante, né?
começar a trabalhar com os locais, com os escritores locais, convidá-los para participarem das ações de leitura na escola. Isso faz toda a diferença também para o leitor. Podemos depois fazer uma live sobre o quê? Filmes que tratam de livros. Ótimo. Seria um bate-papo maravilhoso de duas coisas que eu amo. E eu agradeço, desejo uma boa noite para todo mundo. Agradeço a oportunidade, estou à disposição sua para outras conversas que você queira promover aqui. Esse bate-papo foi maravilhoso. E eu deixo a minha palavra para concluir a nossa noite gente, leitura é um testemunho de vida, de quem escreve, de quem lê. Então não dá para não pensar nisso. A leitura é necessária ao indivíduo e ao mundo. A leitura é conhecimento do indivíduo e do mundo. E, acima disso tudo, a literatura é poder. A leitura é poder. Então, é preciso mostrar esse poder para o indivíduo, para ele se apropriar e poder ter mais prazer e se enveredar por esse campo do qual a gente não sai nunca. Keila, obrigada, viu? Obrigada a todos, agradeço a todos que participaram. Eu não sei se tem ex-aluno meu, colega, deve ter. Tá cheio, tá cheio. Gente, é saudade. E eu amo falar disso. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.